Bom, então, para começar nosso evento, né, a gente vai apresentar, então, o primeiro keynote, né? O primeiro keynote é o Marcelo Ruvi, né? Ele possui graduação em processamento de dados e também graduação em matemática pela Universidade de Taubaté, que é aqui na região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Ele possui um mestrado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, obtido aqui em 1997, no nosso programa de Engenharia Eletrônica e Computação, na área de Engenharia de Software. Ele também possui um doutorado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, na Poli, em 2011, na área de concentração de sistemas digitais. Ele trabalhou por 12 anos no Instituto de Aeronáutica e Espaço, no IAE, que é um dos institutos aqui do Centro Tecnológico de Aeronáutica, onde também fica o ITA, né, mais envolvido em desenvolvimento de software embarcado no veículo lançador de satélites, do VLS, né, e desde 1997 ele trabalha na Embraer. Inicialmente, ele trabalhou na definição do desenvolvimento de processos em processos de desenvolvimento de software para a área de defesa, né? E ele começou a trabalhar também com processos de desenvolvimento de software para a aviação civil, né? Trabalhando com fornecedores e depois coordenando, né, as atividades de certificação de software usando a DO178B e DO178C, e também dispositivos de lógica programáveis usando a DO254 e processos de desenvolvimento de sistemas usando a RP4754A. Hoje ele é um profissional credenciado em projeto em engenharia de software pela ANAC, né, que ele atua desde 2001, e também ele trabalha dentro da Embraer como o coordenador das atividades de software, né, na área do engenheiro-chefe. Então, eu passo a palavra para o Marcelo, né, que para mim é um orgulho estar aqui prestigiando o nosso evento, né, tive a oportunidade de trabalhar durante muitos anos com o Marcelo, tenho certeza que ele fará uma palestra de bastante interesse aí a todos. Ok, Johnny, obrigado aí pelas palavras aí. Eu vou entender aqui com a... Deixa eu ver como é que eu compartilho aqui. Muito bem, jovens. Então, realmente queria agradecer, né, ao professor Luiz Galvão e ao Johnny pelo convite, né, é um prazer e uma responsabilidade também, né, abrir a palestra de abertura do evento, né, mas eu também me sinto bem à vontade para falar, porque o interesse da comunidade é um só, né, desenvolver o assunto na questão da engenharia de requisitos, né, que é uma questão que eu acho que é fundamental para a atividade de desenvolvimento de software. Então, eu preparei um material que vim pensando já desde o começo do ano, né, que o Johnny fez o convite para mim, como é que eu poderia contribuir de alguma maneira para vocês, né. Eu acredito que o material que eu preparei, para aqueles que já são da área, né, tem bastante gente que já trabalhou na Embraer, no caso o Diego, o Rui, que são da ANAC, então esses já conhecem bem o assunto, talvez não traga tanta novidade. Mas eu procurei preparar um material que cobrisse um pouco o assunto, né, e desse um pouco da dimensão do que é a questão dos requisitos dentro do desenvolvimento de software de aplicação aeronáutica. Então, vou passar aqui com vocês, primeiro uma visão geral, que vai dar uma ideia um pouco do aspecto da complexidade do que nós estamos falando, né? Então, eu coloquei aqui várias gerações de aeronaves, todas elas da Embraer, né? E vou falar assim, o que tem a ver esse cockpit com a questão dos requisitos, né? Ela também está associado a uma evolução da eletrônica embarcada e dos itens de software embarcados. Então, a gente vê nessa parte de baixo as primeiras gerações de aeronaves, né, que é a Brasília e o 145, e uma evolução na parte de cima para um 170, né, um 190,
e um cockpit dos Phénix, né? O que nós vemos é uma mudança no nível aonde está a complexidade, né? A complexidade aqui externa para o piloto e a complexidade que é encapsulada por toda a eletrônica, né, que permite que nós colocamos assim, uma quantidade enorme de outras funções que não era possível com os recursos que a gente tinha 20 anos, 30 anos atrás. Então, parece que quanto mais novo, né, o avião, você vê que o painel é mais limpo e, vamos dizer assim, muito mais funcionalidades, né, mas elas estão para dentro do sistema. Bom, e se eu tenho funcionalidades embarcadas, eu tenho requisitos para essas funcionalidades. Então, definir requisito para tudo isso daqui não é uma tarefa simples, né? E ainda mais depois de você pensar, então, colocar tudo isso aqui para funcionar junto. Então, é um desafio bastante grande, mas assim, reflete, né, esse aumento de complexidade e essa complexidade encapsulada. A aeronave, ela não é também, eu mostrei a questão do cockpit, né, mas ela não é um elemento isolado. Cada vez mais a gente vê a aeronave dentro de um ecossistema. Então, hoje é comum ter sistemas embarcados, né, que conversam com as suas unidades os seus operadores, né, suas empresas, as aeronaves civis, que vão coletando da própria aeronave. Então, diagnósticos de falha são transmitidos em tempo real para as suas bases, né, de forma que quando o avião pousa, se tiver que já substituir o equipamento, já tem alguém lá esperando para trocar o equipamento e o avião continuar operando, né? Então, a parte de coleta de dados tem crescido, assim, enormemente, né? Então, essa questão de Big Data, né, e trabalhos de inteligência artificial, não na eletrônica embarcada, mas na parte de solo, tem assim, crescido enormemente nos últimos anos, né? Então, essa visão, né, eu queria passar também essa visão de que trabalhar no ramo, na área aeronáutica, não é só no caso da eletrônica embarcada, né, mas também tem muita aplicação em solo, né, dentro desse ecossistema, né, em que a aeronave se coloca, né. O desenvolvimento de um sistema, né, esses sistemas embarcados, eles variam bastante em termos de complexidade, né. Então, você tem até uma impressorinha de cockpit, né, que é muito simples, e até no outro extremo, talvez, um sistema de fly-by-wire, comandos de voo, que controla superfícies, né, permite o piloto controlar superfícies de comando da aeronave, né. E a variação, então, do número de requisitos é muito grande, né? Então, pode variar de uma dezena, poucas dezenas de requisitos, até milhares de requisitos. Então, um sistema complexo, né? Eu diria que você pode ter uma variação entre 3.000 e 5.000 requisitos para um sistema, né? Então, dado que você tem lá uma enormidade de sistemas na aeronave, você imagine uma aeronave, a quantidade de requisitos que não tem, né? Eu diria para vocês que esse número pode chegar em torno aí de 30 a 40 mil requisitos por aeronave, se a gente somar todos os sistemas, né, embarcados. Nós vamos ver depois, quer dizer, esse número de requisitos também ele varia de acordo com... existem níveis de requisitos, né, desdobramentos de requisitos. Então, o detalhamento desse requisito eu vou comentar com vocês daqui a pouco. Então, quer dizer, eu queria passar para vocês uma ideia realmente do volume de coisas, né, que vão dentro da aeronave e o trabalho que dá para gerir e colocar tudo isso aí para funcionar junto. O nosso ambiente, né, é um ambiente extremamente regido por regras, né? E eu queria passar para vocês agora, então, uma visão de como que a gente se encaixa dentro desse ambiente regulado.
A área aeronáutica, ela tem as suas autoridades, né, de certificação. No caso do Brasil, a nossa autoridade é a ANAC. Nos Estados Unidos, a gente tem o FAA, e na Europa, o que controla é a EASA. Muitos países não têm essa autoridade, e, em geral, eles adotam as decisões das grandes autoridades aeronáuticas, né? Então, uma vez que você aprova, né, um sistema dentro de um contexto de uma dessas grandes autoridades, países menores aí acabam aceitando o parecer, né, dessas autoridades. Então, essas autoridades definem um conjunto, né, enorme de requisitos. São requisitos não funcionais, né, são requisitos de operação, para você conduzir o processo, principalmente conduzir um processo de certificação, né, e de construção, que vão influenciar a construção do equipamento, e que implicam depois em demonstrações de que a gente consegue cumprir o requisito estabelecido. Então, aqui são as duas páginas de regulamento, né, o da ANAC e do FAA, né, que é o CFR, é um código, está todo ali online, né, é fácil de fazer a pesquisa. O interessante disso é que, para o mundo do software, né, o regulamento mesmo, ele não fala de software, ele fala de função. Então, todo equipamento, né, ele define características, né, requisitos de operação das funções que o equipamento vai desempenhar. Contudo, ele não fala, não chega no ponto de, assim, fazer a distinção se aquela função ela vai ser executada por software ou por um circuito eletrônico, puramente eletrônica, né, ou vai ser um sistema híbrido mecânico. Ele não faz essa distinção. Aí existe um conjunto, outro aqui de material de orientação, né, que conecta esse regulamento dizendo o seguinte, com o mundo do software, né, dizendo o seguinte: olha, se você tiver uma função desempenhada por software em um equipamento aeronáutico, o seu um meio reconhecido para você desenvolver esse software é essa norma aqui, que é a DO 178. Né? Hoje, como o Johnny falou, está na revisão C. Né? Então, por meio desse documento, é uma Advisory Circular, né, ela diz que todo equipamento, né, que tiver uma função desempenhada, realizada por software, pode usar essa norma como um meio de demonstração de requisito. A gente teve já uma experiência de tentar, muitos anos atrás, de tentar uma maneira alternativa a essa norma aqui, né? Mas não deu muito certo. Eu acho que, no caso, a experiência lá não deu certo porque o sistema tinha uma criticalidade alta, e isso gerou um certo desconforto nas autoridades, né? E começaram a cobrar coisas da gente, que a gente chegou no ponto que falou assim, não, vamos seguir a norma mesmo. Talvez tivesse um sistema com uma criticalidade, né, e isso vai ficar um pouco mais claro no próximo slide, menor, então a gente talvez conseguisse ter uma maneira alternativa à norma, né. O fato é que a nossa experiência é de uso, assim, quase não se questiona, né, sempre usando a norma DO 178. A norma, ela trabalha com um conceito de um requisito, né? Ele chama de objetivos. Então, ela tem um corpo do texto, né? Mas no final ela apresenta 10 tabelas, onde tem um sumário, né, dos objetivos, né, e dos requisitos que nós temos que cumprir para demonstrar essa norma, né? Que um software, ao final, né, do desenvolvimento, teria que ter as demonstrações apresentadas para a autoridade aeronáutica. Então, o que acontece? Vamos seguir um fluxo aqui. Esse rigor de desenvolvimento, ele não surge porque alguém decidiu lá no software e falar o seguinte, olha, eu vou fazer um software desse jeito. Né? Ele surge porque existe uma análise de segurança, né, e que identifica
sistemas e as suas condições de falha. Aí, se sistemas podem ter essas falhas, né, classificadas em relação ao seu efeito, né? Então, o efeito pode ser catastrófico, pode derrubar a aeronave, né? Tem vítimas fatais, né? O hazardous pode acontecer, inclusive, fatalidades, mas não é algo que vai derrubar o avião, mas podemos ter até vítimas fatais aqui. O major, né? Pode sair alguém machucado, mas ninguém vai morrer. E minor é algum efeito, assim, o nome diz, né, de ordem menor, pode ser um desconforto da tripulação, dos passageiros, né, e os efeitos que não têm impacto em safety, né. Então, como eu falei, tinha impressorinha lá no cockpit, né, que eu usando o mesmo exemplo. Parou de funcionar a impressorinha, não tem efeito nenhum em safety, o piloto tem condições de pegar as mesmas informações de outra maneira. Então, de acordo com a classificação do efeito de uma falha na aeronave, então determina-se qual é o rigor que aquele software vai ser desenvolvido. Então, se um software realiza uma função cujo efeito pode ter, cuja falha pode ter um efeito catastrófico, então ele é desenvolvido pelo nível A. O nível A implica em 71 objetivos. É a totalidade dos objetivos da norma. Então, são todos os requisitos que a norma preconiza, seriam esses 71. Sendo que 30 deles, né, precisam ser demonstrados com independência. Ou seja, quem fez não é quem demonstra, quem faz a verificação daquele requisito. Né? Para o nível B, nós temos 69 objetivos, 18 com independência e assim por diante. E o nível E, como a norma é focada em segurança, então, vamos dizer assim, não tem, a norma não estabelece nenhum guidance para esse tipo de desenvolvimento. Você pode fazer segundo um processo interno, alguma coisa que você queira. Baseado nesses objetivos, existem algumas variações aqui, mas isso exigiria mais tempo para acabar explicando, né? Pode ter, um mesmo sistema pode ter mais de um nível associado, isso talvez um outro momento a gente possa até conversar sobre isso daí. Mas o fato é que, uma vez definido, né, o nível do software, então a norma estabelece que eu tenho que fazer todo um planejamento, né, e aí dar início ao desenvolvimento. Esse planejamento, o que eu falo, são 5 planos, né, 5 planos. Um plano de certificação, que é o contrato que você vai apresentar com a autoridade, um plano de desenvolvimento, um plano de verificação, um plano de qualidade e um plano de gestão da configuração. Então, ao final das contas, depois do processo de desenvolvimento, ao longo desse processo de desenvolvimento, a gente tem que acabar demonstrando esses objetivos. É importante dizer, né, que a autoridade, ela não trabalha, ela não vai na Embraer ela fazer testes, ela acompanha o processo de desenvolvimento, né. O princípio básico da engenharia de software, né, de que você faz o assurance ao longo do seu desenvolvimento, e não só através de testes ao final. Então, a autoridade acompanha todo esse ciclo, né, de uma maneira mais próxima ou um pouco mais distante, dependendo da criticalidade. Quando a gente entra para o mundo do desenvolvimento, né, então, existem os regulamentos, né, que regem todo o processo, estabelecem, vamos dizer assim, alguns limites, algumas imposições que a gente vai ter que acabar demonstrando, mas a Embraer define lá os seus requisitos de sistema. E eu quis ilustrar aqui que o requisito de sistema não é uma única entidade, né? Nós temos os requisitos funcionais, os requisitos de segurança, nós temos requisitos de interface, modelos que são usados para simular e que também trazem requisitos, e depois tudo isso daqui migra para o mundo do software. Então, quando a gente fala de requisitos de sistemas aqui, não é uma única entidade. E dependendo do lugar, né,
você tem uma fonte única de entrada para os requisitos de software, que é um coletor, né, e é um conjunto de requisitos que vão para software, mas é um único ponto. E tem outros lugares também que o requisito de software aponta para várias dessas entidades aqui. Aponta para modelos, aponta para requisito funcional, aponta para as condições de falha do Safety Assessment, aponta para ICDs, né, documentos de controle de interface. E, então, pode ser um único documento que congrega os requisitos de sistema, ou pode ter cada um deles tratado como uma entidade independente. Uma vez definido esse mundo aí, né, aí nós passamos para o mundo do software. E o ciclo que nós seguimos, apesar da norma não dizer assim, olha, siga uma cascata, né, ela meio que induz você a seguir uma cascata, mas não é uma imposição da norma. A gente tem outros casos aí de empresas que já têm adotado uma modelagem ágil para ciclos curtos, entregas mais rápidas, para um modelo de desenvolvimento de software embarcado. Eu diria que não é algo ainda consolidado, mas é algo que vem sendo perseguido pela indústria, né? E que também envolve uma questão das demonstrações que têm que ser feitas para as autoridades. E a gente já tem toda uma estrutura montada, né, que veste bem esse modelo mais tradicional. Mas, enfim, não é uma imposição, não é uma restrição que a gente tenha que seguir. Então, o modelo é um modelo simples, né, os requisitos de sistema, seja uma entidade ou várias, como eu mostrei ali, ele desce para um primeiro nível de software, que nós chamamos de High Level Requirements, e eles são todos revisados, né, antes de passar para uma próxima etapa do Life Cycle. Uma etapa de design, que envolve a definição de uma arquitetura de software e requisitos de baixo nível, os Low Level Requirements, que a definição desses Low Level Requirements são a partir dos quais o código é gerado, né? Então, o código sempre é gerado a partir de um Low Level Requirement. Existem algumas alternativas aqui no sistema mais simples, tudo que você consegue definir isso aqui um single level, né? Mas não são todos os casos, não é uma coisa muito frequente. E na subida do V, então, a questão dos testes, né? Elaboração dos test case procedures, a execução e a geração dos results. Toda vez que vocês virem uma marquinha aqui, significa que a gente tem um processo de review para cada uma das etapas. As linhas vermelhas refletem um aspecto super importante desse processo, que é a questão da rastreabilidade, né? Então, sempre há um aspecto forte, né, de você conseguir rastrear, né, cada nível que você vai indo para o nível superior. Os Low Level Requirements, para os High Level Requirements, para os System Level Requirements, e assim por diante. E aqui uma síntese de tudo isso daí, sabe? Se existe código, então é porque existe um requisito, né? E se não existe um requisito, então não deveria existir o código. Então, essa é um princípio que vocês podem enxergar como funciona, qual é a importância, né, da questão do requisito dentro do nosso contexto, né? Tudo gera em torno de requisitos. Se eu tiver requisitos incompletos, é um problema. Se eu tiver requisitos errados, é um problema. Porque tudo vai gerar em torno de requisitos. Mostrar para vocês aqui um quadro, né, que mostra um pouquinho das formas que a gente foi evoluindo, né, a especificação de requisito. Vamos passar num primeiro modelo aqui, que seria uma descrição textual dos requisitos, né, requisitos especificados em prosa, né, vamos dizer assim. Passamos para uma fase de requisitos especificados na forma de statements, né, que tem as suas assumptions, as suas justificativas do porquê ele existe, né.
já é uma evolução dessa primeira forma de especificação, né? Uma forma ainda depois com suporte de ferramentas, né, de gestão de requisitos, né? E, mais recentemente, o uso de modelos para especificação de requisitos. Então, requisitos representados por modelos, né? Muitas vezes por pedaços, fragmentos de um modelo representando requisitos, né? E os diagramas, né, para representação de arquitetura, o ML é usado também. E nós estamos partindo para um modelo que eu vou comentar um pouco mais para frente, né, que é a questão da aplicação de use cases, né, assurance cases. Bom, um aspecto importante, né, da questão dessa parte de requisitos é a maneira com que a gente gera esses requisitos, né. Aquela evolução da forma de especificação sem um suporte de ferramentas também é algo complicado de se fazer. Então, o mercado está... Eu me lembro que quando o Aldo Martinazzo está escutando também, né, para lembrar, porque quando a gente decidiu por uma ferramenta de gestão de requisitos na fábrica, né, nós fomos procurar fornecedores que tinham representantes no Brasil. E na época nós achamos só 3 dessas grandes ferramentas com representantes no Brasil, né? E era a IBM, a Borland e na verdade o DOS não era da IBM ainda, né? A IBM comprou o DOS depois. E aí fizemos um trabalho de 1 ano, praticamente, né, fazendo um exercício, comparando, fazendo um benchmark entre as ferramentas. Tivemos as 3 ferramentas instaladas na fábrica e, no final, a gente optou pelo DOS. Mas hoje tem uma variedade enorme de ferramentas, né? Eu diria que a ferramenta é importante, mas o processo é mais importante, né? Então, quando você tem um processo e você traz uma ferramenta para vestir o seu processo, o sucesso, né, dessa ferramenta você tem uma chance maior de sucesso para a implantação da ferramenta. Eu sou um pouco cético de quando você traz uma ferramenta para impor uma forma de trabalho, né? Então, geralmente não dá muito certo, não. As pessoas não sabem usar porque realmente você não tem uma estrutura, né, para poder vamos dizer, conduzir aquela atividade. Então, quando você já tem algo estabelecido, as próprias pessoas começam a perguntar para você: pô, será que não tem uma ferramenta que pode me ajudar a fazer isso aqui melhor? Aí está na hora de trazer uma ferramenta para ajudar, né, o processo. Eu fiz também um levantamento, né, na época que o Johnny me convidou, queria saber o que a academia estava falando sobre essa questão, em particular na questão aeronáutica, né. Eu fiquei feliz de ver, né, que existe uma comunidade, né, e acho que aos pouquinhos eu estou me inteirando das pessoas, né. Eu vi muitos trabalhos de altíssima qualidade, né, principalmente da Federal de Pernambuco, né, trabalhos com o professor Júlio, trabalhos da Unifesp, né, o professor Luiz também tem vários trabalhos assim bastante relevantes e feitos com o Johnny do ITA. O ITA também tem outros trabalhos bem interessantes. Então, eu fico feliz de ver que a comunidade tem se fortalecido. Então, não é uma questão assim de só uma revisão bibliográfica, né? Mas é de ver que a academia está se fortalecendo no assunto. Uma coisa interessante, né, que eu estava procurando também, eu fiz uma busca no Lattes, né? E eu descobri que tem 1.017 pesquisadores que tem como entrada lá Requirements Engineering. Então, ou seja, a gente tem um conjunto bem razoável de profissionais que ou já se envolveu ou continua se envolvendo, né, dentro desse assunto.
Caminhando já para o fim da minha fala, né? Não sei nem, Johnny, como é que está a questão de horário aí. Acho que está no tempo dos 40 minutos aí. Tá tranquilo. Tá. Eu queria destacar 3 aspectos para vocês, né? Então, trouxe 3 aspectos. O primeiro que, na verdade, é até um resultado de um trabalho do professor Eduardo, professor Luiz, né, Luiz Eduardo Galvão, que desse artigo, né, que fala sobre Requirements Engineering for Safety Critical Systems, e que é a questão do gap entre indústria e academia, né? Eu gosto muito da academia, né? Eu tenho uma relação, assim, bastante carinho com a academia, realmente gosto. E, às vezes, eu sinto um pouco falta, né, do diálogo, das conversas com a academia. Então, eu vejo que, em geral, a gente se procura quando temos projetos para desenvolver. Mas, às vezes, a gente poderia estar conversando em momentos que não necessariamente a gente tem projetos, mas a gente está discutindo o assunto, né, o tema. E, às vezes, o projeto pode ser uma consequência dessa discussão. Então, a criação, por exemplo, de grupos, né, o próprio Johnny já mencionou isso um tempo atrás comigo, né, de criar grupos em que a gente possa sentar e discutir, debater o assunto, né, e de uma maneira um pouco mais aberta, e que, de repente, olha, como resultado disso, surge a oportunidade de algum projeto, alguma parceria de algum desenvolvimento, né. Então, eu acho que para a indústria seria extremamente salutar, né, essa aproximação com a academia, né, e a academia eu acho que também tem como se beneficiar de problemas que a gente vive ali no dia a dia. Então, acho que um primeiro desafio, né, que eu queria deixar aqui era essa questão da gente poder trabalhar um pouco mais junto, né. Um outro ponto interessante, agora um pouco mais voltado para a área técnica, né, é uma iniciativa, né, que as autoridades têm puxado de criar formas alternativas da gente ver o desenvolvimento de software, né. A indústria, de uma maneira geral, né, a indústria americana fez muita pressão, principalmente os fabricantes de pequenas aeronaves, de que os custos para desenvolvimento de um software, segundo uma DO 78, são proibitivos para muitas empresas. E isso gerou um certo movimento, né, dentro das autoridades lá do FAA, e que foi puxando, e também envolveu a ANAC. A ANAC tem, Diego, acredito que deve falar alguma coisa mais sobre isso daí no speech dele, no meio da semana, de esse grupo está estudando formas alternativas, mas o grande drive dessas discussões tem sido o uso de assurance cases. Então, eu acho que essa temática, né, dos assurance cases, né, está ganhando momento, né, até dentro do mundo das autoridades aeronáuticas. Então, eu acho que esse é um ponto importante, de ver como que o uso desse tipo de modelagem e dessa especificação, né, realmente pode atender, né, as questões de segurança que são exigidas pela autoridade, e principalmente como que a gente pode apresentar as demonstrações, né, de cumprimento, né, baseado nesse tipo de estratégia. Existem alguns questionamentos, né, eu gosto de ler sempre os pontos e os contrapontos, né. Existem algumas críticas à forma do modelo, né. Uma pessoa que tem um artigo bastante interessante, né, que coloca críticas disso daí, é a professora Nancy Levinson. Ela tem um artigo que ela faz as ponderações dela com relação ao use case nesse tipo de aplicação. Eu acho que esse é um assunto
que ainda deve ter desdobramentos interessantes aí para os próximos anos. E, por fim, um outro aspecto que eu acho extremamente relevante, né? Eu me lembro quando o professor estava lembrando, né, de 98, quando teve o primeiro workshop, né? Eu estava me lembrando que, por exemplo, em 97 me transferi para a Embraer. Um pouco antes disso, né, como o Johnny falou, trabalhei no projeto do lançador de satélite brasileiro. E uma das dificuldades que a gente tinha na época, que nós fazíamos a modelagem do software usando uma abordagem estruturada. E a transição entre os diagramas que a gente usava para modelar requisitos e para o design não era uma transição muito suave. E a gente penou um pouco naquela época, até descobri alguns trabalhos aí que já tinham percebido essa dificuldade, né, e criaram um caminho, né, para transição, né, da parte de requisitos para design. Eu acho que essa questão dentro do contexto de software, ela de certa forma já foi superada, mas eu diria que existe uma outra aproximação que a gente tem que fazer, que é justamente a aproximação da engenharia de software com o Systems Engineering, né? A forma com que os requisitos na camada de sistema chegam para o engenheiro de software, né? Então, eu estou falando de um contexto mais aeronáutico, sistemas de tempo real. Então, por favor, façam a leitura no meu cenário e, se aplicável, né, estendam o conceito também. Então, essa aproximação eu acho super importante, porque muitas vezes o pessoal da engenharia de sistemas, eles concebem algumas coisas que, quando chegam para o mundo do software, a gente acaba percebendo o seguinte: puxa vida, se tivessem adotado uma outra solução, isso daria um resultado muito melhor. Então, essa criação, talvez, de uma disciplina, né, que a professora Sarah Sheard, lá do SEI, né, do Software Engineering Institute, e ela faz parte do INCOSE também, está propondo uma disciplina que ela chamou de System Software Engineering, onde atua o arquiteto de software, né, trabalhando junto com a engenharia de sistemas na especificação dos requisitos e, onde, assim, aplanando um pouco mais essa transição, né, do System Engineering para o Software Engineering. Então, eu acho que esse é um tema bastante relevante, né, e que pode ter alguns desdobramentos positivos, né, uma vez endereçados. E, por fim, eu não coloquei aqui, né, mas me ocorreu, até por conta de algumas discussões que eu tive um pouquinho na semana passada, sobre a questão do uso de inteligência artificial em aplicações embarcadas, né. Hoje existem preocupações, né, sobre o uso de sistemas inteligentes em aplicações embarcadas, mas existe já boards envolvendo autoridades e indústria, né, discutindo essa questão. E hoje a previsão, eu diria assim, na melhor das hipóteses, da gente ter um sistema realmente autônomo, inteligente em uma aplicação civil, para depois de 2030. Pelo que eu tenho visto nas discussões desses boards. Por outro lado, é importante também que esse tipo de aplicação, ele vai precisar, obviamente, da especificação dele, né? E como a gente poderia tratar a especificação desses sistemas inteligentes, né? Em termos de verificação, depois, né, o cheque da spec, dos seus requisitos contra a sua implementação. Acho que isso também vai ser um desafio bem interessante da gente enfrentar aí para os próximos anos. Espero, de alguma maneira, ter assim, apresentado um cenário geral, né, uma visão, ainda que superficial da área, mas que possa ter dado para vocês uma ideia, né, um pouquinho, né, do que é o nosso mundo ali. Né? Então, agradeço aí e fico à disposição.
Bom, pessoal, então vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Eu vou inicialmente usar a ordem das perguntas que apareceram no chat e depois, se a gente tiver mais um tempinho, se alguém quiser fazer a pergunta, a gente pode aproveitar a oportunidade com o Marcelo para poder nos responder. Então, a gente teve uma primeira pergunta aqui, Marcelo, bem atrelada a esse finalzinho aí da sua apresentação, né, feita pelo Adailton Araújo, né, e comenta que ele fez a seguinte pergunta: você comentou que tem se formado Big Datas relacionados ao comportamento desses componentes de software e hardware em produção. E aí a pergunta dele sobre isso é: vocês aplicam alguma abordagem de IA nesse Big Data para extrair automaticamente potenciais requisitos de evolução desses componentes? Eu não sou, né, sim, a resposta é sim, não é a minha área em particular. Existe uma área da empresa, né, que ela faz a coleta dos dados da aeronave, e eu sei que eles aplicam técnicas de IA para fazer a extração de informações. Eu fico devendo só que tipos de técnicas eles aplicam, mas sim, estão usando bastante isso daí, né? Na parte de prognóstico de falhas, por exemplo, né? Coletando dados dos sistemas e já fazendo a projeção, inclusive, de quando que o equipamento vai falhar. Eu sei que o pessoal já fez alguns experimentos e tiveram resultados muito bons, né? Correndo em paralelo os diagnósticos, porque não dava para tomar crédito, vamos dizer assim, dessas ferramentas, né? Mas, coincidentemente, quer dizer, o modelo estava acusando exatamente a hora que o equipamento iria falhar. Então, foram técnicas de IA que o pessoal estava usando em cima desses dados coletados. Então, a resposta é sim, eles usam, tem usado bastante. Ok. Eu vou fazer, então, a segunda pergunta. A segunda pergunta vem do Luiz Galvão. Ele fez a seguinte pergunta: se você pudesse fazer apenas um pedido para um gênio da lâmpada, qual problema de requisitos você gostaria que fosse totalmente resolvido? Caramba, hein? Deixa eu ver. A questão é que a área ela é bastante dinâmica, né? Então, a gente pode atacar um problema agora e, em seguida, aparecer um outro diferente, né? Até pouco tempo atrás, a gente falava, por exemplo, só de requisitos textuais. Agora, a gente já usa muito modelos, né? Está aparecendo a questão dos use cases. Então, eu diria que se a gente tiver mais cabeças pensando, eu acho que a gente se prepara para qualquer um dos problemas que vierem pela frente, né? Então, aquele primeiro desafio que eu coloquei lá, eu acho que esse é o que eu daria um pouco mais de peso, né? De criar uma comunidade, né? Eu vi que, por exemplo, em mercado para software, eu fico feliz de ver isso daí. Recentemente eu tive lá visitando algumas empresas lá do Porto Digital, né? E fiquei muito assim impressionado de ver o nível que o pessoal tem tratado essa questão de software, né? Eu conhecia até então, né, o grupo de requisitos lá. Então, eu diria que eu fortaleceria muito mais essa questão do diálogo, essas comunidades que discutem os problemas de software, né? Eu acho que daí a gente resolve qualquer um deles. Tá. A próxima pergunta eu vou te pedir que você responda em inglês, porque foi de um participante que fez ela em inglês, eu acho que é de fora. Tá? Então, eu vou fazer a pergunta em inglês, depois eu faço em português, se você puder responder em inglês, tá? Então, a pergunta e aí eu peço perdão se eu... do Ishaya Gambo, the question is, how can requirements engineers engineer a technique that can learn new privacy policies
for such a dynamic adaptive system like the aeronautic system to provide continuous satisfaction of privacy requirements. E aí, em português, como os engenheiros de requisitos podem projetar uma técnica que possa aprender novas políticas de privacidade para um sistema adaptativo dinâmico como o sistema aeronáutico, para fornecer satisfação contínua dos requisitos de privacidade. Thank you for the question. I think that I don't have the right answer for this question. And as I mentioned in my speaking, so I believe that this is a challenge to be solved. So this is one important point, because I realize that artificial intelligence and adaptive systems has become more and more discussed and applied in different aeronautical areas. For the military applications, this is a reality, but there are a lot of discussions for the civilian aircrafts. So I believe that for non-embedded systems or non-critical systems, soon we are going to have some applications available. But for more critical, I think that, like I said, just for 2030, and we have something. So, in summary, I don't think that I have a good answer for this question, because I think that this is our challenge. So this is our open question to be solved. Ok, obrigado, Marcelo. Tem mais uma pergunta aqui do Jaelson, né? Você poderia... Primeiro, ele parabeniza pela apresentação. Aliás, várias pessoas parabenizaram aqui. E ele pergunta se você poderia comentar se e como a Embraer está considerando a proposta do uso do STAMP STPA, da professora Nancy Levinson, para tratar a questão de segurança. A gente está usando, já está usando, né, a questão, o STAMP STPA em nível de sistema. Eu diria que até, assim, falando agora da nova organização, né, acho que é sabido aí, é público, de que a empresa está se reestruturando, né? E as pessoas que estão na liderança agora da área de sistemas são as pessoas que implantaram, né, pela primeira vez o STAMP STPA da Embraer. Então, eu acredito, né, que isso vai ganhar ainda mais força, né? E logo a gente vai ter algum desdobramento disso daí para também a questão de software. Eu vejo isso com uma evolução natural da técnica dentro da empresa. Tá. Legal. Uma próxima pergunta é uma outra pergunta do professor Luiz. Ele pergunta de que modo as especificações de requisitos afetam o processo de certificação de software crítico. A questão dos requisitos, né, é a questão das questões principalmente de demonstrações, né. Uma preocupação grande que a gente tem quando a gente começa a montar, né, o set de requisitos para um sistema é realmente garantir que aquele conjunto está consistente, né, é correto e completo. Esse é um desafio grande. Até um tempo atrás, teve uma moça da fábrica, né, que ela defendeu o doutorado dela com um professor lá do INPE, né, nem sei se ele está acompanhando, mas Geilson. Ele é o nosso keynote, ele é o nosso Invited Talk do último dia. Legal. E uma das coisas que eu comentei com ela, né, eu falei assim, vamos dar uma viajada aqui um pouquinho nas coisas, né. Eu falei para ela o seguinte, olha, existe um princípio de incompletude, né, que toda vez que você tenta demonstrar que um conjunto de requisitos é completo, você diz que ele é completo em relação a algum outro requisito, algum outro conjunto de requisitos superior. Bom, nessa uma, o de cima, né, o conjunto de requisitos superior também deveria ser demonstrado, né, que ele é completo, né, e correto em relação a um outro conjunto de requisitos. Nessa uma, a gente faz uma regressão ao infinito. Então,
eu tinha até sugerido na época, né, que a gente não tratasse, por exemplo, o nível inicial com o conceito de correteza ou completeza ali, mas um conceito novo que fosse de suficiência, né, que a partir daquele conjunto de requisitos considerados como suficientes, né, e aí desenvolver todo um critério para a gente conseguir definir esse critério, né, de suficiência, né, a gente pudesse, então, fazer todas as demonstrações de completeza e correteza. Então, eu acho que a essência, né, o que deixa crítico, né, todo esse processo para nós, né, no software crítico, é essa questão de ter um conjunto correto e completo, né? Então, o resto, a questão de implementação não é tão problemática. Tem suas dificuldades intrínsecas, né, mas o grande desafio é, no final das contas, você saber que está tratando com um conjunto correto e completo. Ok, a gente tem mais uma pergunta aqui da Paula, né? A Paula você conhece bem, ela também é funcionária da Embraer, aluna aqui do nosso programa. Ela parabeniza pela apresentação, assim como várias outras pessoas também se manifestaram no chat, e ela pergunta para os próximos anos, né, com a visão de sistemas autônomos, há discussão e alguns estudos, provas de conceitos para V&V de algoritmos embarcados, né? Algoritmos que tomam crédito da parte de inteligência artificial, né? Dado o cenário econômico mundial, acredita que este investimento sofrerá impacto de maneira geral, né? E aí ela se refere às indústrias de maneira geral, né? Eu acredito que algum impacto tem nas indústrias, né? A gente está vendo na nossa ali, né? Realmente, esse cenário atual deu um atraso geral. Mas eu não acredito que vá parar, né? Então, a gente pode ter um retraimento temporário até a coisa pegar momento novamente e se desenvolver. Então, quem usar esse tempo para ir se preparando, talvez saia em vantagem quando o mercado, né, se reaquecer, né? Então, eu acho que é um caminho sem volta, né? Quem tiver mais preparado vai se sobressair nisso daí. Então, acho que esse momento agora, talvez seja até o momento oportuno, né, para a gente se preparar melhor para a retomada. Tá, eu vou fazer agora uma pergunta do Camilo, né? A pergunta dele é: que problemas atuais você vê na colaboração entre equipes de software e de sistemas, né, /safety, e que tipos de erros e defeitos esses problemas de colaboração ocasionam nos projetos? Eu não tenho visto, assim, a gente não tem muitos problemas, mas as coisas funcionam muito mais do ponto de vista das interfaces pessoais do que, por exemplo, um mecanismo processual que faça uma migração suave, né, daqueles requisitos para a área de software. Então, a gente tem uma boa coordenação, eu não me lembro da gente ter tido, assim, problemas de safety que migraram para software. Estou pensando aqui, realmente não me lembro. Mas, assim, as coisas funcionam muito no esforço, né, de coordenação de algumas pessoas, mas eu gostaria muito mais de ter uma questão mais processual, né? Talvez algumas ferramentas que pudessem transitar entre os dois mundos, né? E que pudessem migrar, né, as demandas de um lado para outro, né, e eles pudessem se coordenar através desses mecanismos, né. Eu acho que isso ajudaria bastante. Bom, então, acho que a última pergunta, já que a gente está pertinho do final, o Fábio, ele pergunta, né, e que, primeiro, ele parabeniza pela apresentação, e ele fala: é muito interessante a preocupação com o refinamento do requisito do Assurance Case. Mas como vocês representam um requisito refinado que será usado pelos desenvolvedores de software? Você citou um diagrama e falou de casos de uso. Os dois são usados? A gente tem várias... Eu vou até dar um passo atrás, se me permite, só para comentar assim. Sempre existe uma discussão sobre qual é o nível do requisito que a gente deveria especificar. Mais no baixo nível, mais alto nível.
a minha resposta pode parecer evasiva, mas ela é a realidade. Isso eu diria assim, depende muito. Porque a gente teve experiência, por exemplo, com fornecedores que já dominavam realmente, por exemplo, o desenvolvimento de algum tipo de sistema. Então, os nossos requisitos puderam estar num nível um pouco mais alto, porque assim, a cadeia toda estava preparada para fazer o sistema. Nós já tivemos também, por exemplo, fornecedores que estavam migrando um sistema mecânico, né, para sistemas eletrônicos, com um controlador eletrônico. E aí o receio foi de que o cara realmente precisava de um guide, assim, um cerco maior. Então, a gente pegou e escreveu requisitos, assim, né, usando a nossa gíria aqui, no bit, né? Vamos, assim, muito baixo nível mesmo, para não dar margem para o cara, vamos dizer assim, sair daquilo ali. Então, o nível dos requisitos, né, ele varia muito. A questão de como esses requisitos estão sendo passados, né, no maior ou no menor detalhe, basicamente, hoje nós temos dois grandes veículos, né, os requisitos textuais, né, alguns sistemas ainda especificam via requisitos textuais, e está ganhando muita força, né, muitos dos sistemas, eu diria que a tendência é isso se estender a cada projeto, né, para outros sistemas, a uso de modelos, eu posso citar aqui os modelos Simulink, né, que eles são simuláveis pela engenharia de sistemas e ainda assim são interpretáveis pelo pessoal de software, né, e isso ajuda, inclusive, na questão de geração automática de código a partir desses modelos, né. Então, eu diria que hoje, na transição, né, do sistema para software, são os textuais e modelos Simulink, né? No mundo de software, sim, aí para o complemento de algumas coisas, o pessoal usa daí alguns diagramas UML, dependendo da circunstância. Diagramas de transição, sequência e alguns use cases, né? Legal. Bom, pessoal, então a gente assim encerra a palestra do nosso Keynote. Agradeço mais uma vez em nome de toda a organização.